tudo a serviço dos seus interesses. Hoje, boa parte da qualificação da força de trabalho não é feita nas escolas, é feita exatamente nas instituições de lazer. Eu vejo, por exemplo, aqueles grandes concertos que existem, são feitos no Ibirapuera, em São Paulo, de música erudita e etc. E eles dizem para a massa, para os trabalhadores terem contato com a música erudita, etc. Bom, à medida que a classe trabalhadora vai se tornando mais qualificada do ponto de vista do capital, ou seja, vai desenvolvendo mais suas atividades intelectuais do que propriamente físicas no local de trabalho, porque também tem esse componente importante. Hoje, o que se busca explorar fundamentalmente não é a força física, a destreza manual dos trabalhadores, é a sua capacidade de raciocínio. Então, as formas de lazer também mudam, não é? E nesse sentido entra todos essa indústria cultural que hoje, inclusive, se apropria de obras mais popularizadas da música erudita, e que são componentes formativos importantes, não é? O próprio cinema, que leva à reflexão, tudo isso acaba sendo elementos, não é, qualificantes da força de trabalho. E isto me parece claro quando nós pensamos na forma como o estudo está organizado. Mesmo o lazer, as viagens, não é? Cada vez é mais difícil uma viagem tipo Easy Rider, não é? Hoje são as grandes companhias de turismo que organizam tudo, você está inteiramente ali enquadrado dentro de como viajar, onde ficar. Os hotéis são todos iguais, eles têm o mesmo, a mesma forma, não é? Não só arquitetônica, mas a mesma dinâmica interna, as excursões. Hoje em dia, você, para fazer qualquer passeio, você tem que contratar um guia, alguma coisa, especialmente onde não deveria haver, que é o chamado turismo de ponta, que é o turismo ecológico, né? Exatamente nesses você tem que estar sendo sempre guiado por alguém. Isso tudo expressa um quadro disciplinar que é totalizante. Ele não está mais no local de trabalho, ele está na sociedade, não é? Então, essa formação hoje não se dá mais fundamentalmente na escola, por isso que a escola pode também não primar mais pela qualidade do ensino que transmite, porque boa parte da formação é feita fora dela, né? Hoje com a internet e tudo isso. De qualquer forma, um elemento permanente, não é, nessas situações formativas, seja na escola, nas instituições escolares, seja fora, o que me parece evidente é que exatamente esse ser político, não é, que nos define, essa capacidade que nós temos, que o homem tem, o ser humano tem, de tomar suas decisões, de pensar coletivamente, de definir regras de conduta, tudo isso é exatamente um elemento a ser coartado, a ser amordaçado, não é? Uma vez que tudo é pré-determinado. Nesse sentido, eu acho que a obra do Marx, quando ele mostra, não é, essa dimensão política da exploração, isso ele deixa claro em várias passagens do Capital, que sem coerção não há exploração, e, portanto, sem dominação, o capital não se impõe, e, portanto, a classe operária não se constitui. O que ele está nos indicando é que uma luta contra essa situação, não é, de privação permanente em vários níveis, ela só pode se dar nos quadros da autonomia dos trabalhadores. E quando eu digo autonomia, estou pensando na autonomia de pensamento, na autonomia intelectual do trabalhador. Quer dizer, é incompreensível, me parece, querer desenvolver uma luta, ou um processo revolucionário, ou a criação de uma nova sociedade dentro do quadro disciplinar do capitalismo, porque aí só se pode ter a reprodução das hierarquias e da voz de comando. Então, toda
organização hierarquizada, como são os partidos políticos, como são os sindicatos, né? Elas dificilmente podem criar as condições de desenvolvimento, né, dessa capacidade de auto-organização, que muitos autores já, antes do Marx, inclusive, o Proudhon, não é, dizia que o poder político é inerente ao social. Sem poder político não há sociedade. Porque se o homem não é capaz de decidir coletivamente a partir de quais regras eles vão se interrelacionar, esse agrupamento humano não se constitui. Não é que ele desaparece, ele não se constitui. E que o Estado seria, e aí devemos entender o Estado num sentido amplo, né, como um conjunto de mecanismos de poder exercidos sobre a sociedade em geral contra ela, esse aparato político, né, no qual se inclui o Estado, não é mais do que um processo de monopolização, de usurpação. O Proudhon usa o termo usurpar, não é? O poder usurpado do social. E esse poder usurpado do social, que só pode se instituir de cima para baixo, não é? Através da voz de comando, das hierarquias e etc., ele não está só na relação do Estado com o cidadão, do Estado com a sociedade. Ele está em cada instituição organizada de forma hierárquica. Então, me parece absolutamente incompreensível querer recuperar essa nossa capacidade, querer manter dentro de nós e fazê-la, né, desenvolver-se, essa capacidade de tomarmos decisões a partir de relações de poder hierarquizadas, em que lideranças são seguidas cegamente, em que o pensamento autônomo não é tolerado, é definido como heresia, não é? Da mesma forma que não se pode entender nenhum processo educacional nesses termos, quer dizer, o professor que tudo sabe, o aluno que se define pela ignorância em que foi colocado. Quer dizer, assim não se ensina nada e não se aprende nada. Né? No campo político é a mesma coisa. É tão impressionante como ficamos impregnados, né, desta ideia de que pouco sabemos, pouco podemos, e que é tão natural existir Estado, é tão natural que exista alguém que possa nos dizer o que devemos fazer, né, que o Estado é o plano da unidade. Nós vemos críticas dos mais variados matizes ideológicos e teóricos sobre governos, regimes, sistemas políticos, mas o Estado, ele aparece quase que intocável. São poucos os que põem o Estado em discussão, não é? São muito poucos. E quando colocam, a crítica recorrente bom, mas como pode existir uma sociedade sem Estado? Quer dizer, é tão absolutamente impossível para muitos, não é? Pensar em viver fora de uma relação de obediência, de subordinação, que fica realmente difícil pensar. Como é que alguém pode, como é que pode haver sociedade, como é possível viver uns com os outros sem uma estrutura de poder controlando tudo isso? E esse é um exercício que nós temos que fazer diariamente, né? Temos que fazer no local de trabalho, nas escolas, nas instituições, não é? Como é que e pensado mesmo a partir do nosso cotidiano. Como é que nós podemos tolerar que, por exemplo, a CAPES defina o que é produtividade acadêmica? Como é que nós podemos aceitar isso? Como é que nós podemos aceitar sermos avaliados a partir de uma lógica empresarial, não é? Quantitativista? Está errado, está faltando alguma letra aí no meio. Baseado na quantidade, não é?
E isso vai entrando no nosso cotidiano, assim, devagarzinho. De repente, quando nos damos conta, já estamos inteiramente mergulhados nessa lógica, né? E eu penso que nós, depois dos anos 90, com a crise que nós tivemos, desculpe, a crise dos anos 70, que foi uma crise, não é, dos países de capitalismo privado, e que resultou nessa reorganização impressionante do capitalismo, que a gente, em geral, denomina reestruturação capitalista. Do lado da União Soviética, dos países a ela subordinados, vivia-se também uma crise profunda, que afinal foi muito mais debatida nos anos 90 do que a do próprio capital, do capital privado. Nos anos 90 já não se falava mais da crise de 74. Parece que o capitalismo tinha ressurgido das cinzas, estava tudo certo. O chamado comunismo é que havia ruído. E ruído porque finalmente se percebeu que a única forma de organização social exitosa é a capitalista, não é? Quando, na verdade, eu acho que foi um período muito importante, porque entram em crise os dois modelos de organização social, tanto do capitalismo de Estado, da União Soviética e países a ela subordinados, quanto do capitalismo privado, e que se reorganizam de uma forma espetacular, não é? Com momentos de grande impacto, como foi a queda, né? A destruição do Muro de Berlim, um muro que foi todo arrebentado, e foi uma coisa muito impressionante. Eu estava lá no período, e a gente via trabalhadores desempregados dos dois lados, da Berlim Oriental e da Berlim Ocidental, vivendo da venda daqueles pedacinhos de muro, né? Do concreto. Isso mostra o quê? Que os dois sistemas passavam por uma crise estrutural profunda. E a reestruturação de tudo aquilo foi a unificação dos sistemas, né? Do capitalismo de Estado, dar espaço, dar lugar para um capitalismo privado virulento, e que hoje coloca outros problemas para a classe trabalhadora. Eu falei da diversificação interna do proletariado, agora eu queria abordar um outro aspecto que me parece fundamental compreendermos, que é a forma de exploração hoje que articula, mesmo nos centros mais dinâmicos de acumulação de capital, mecanismos da mais-valia absoluta com os mecanismos da mais-valia relativa. Quer dizer, que articula trabalho complexo com uma intensificação brutal do trabalho. Nós estamos passando por um período em que a taxa de exploração é altíssima, e isto se traduz no número de doenças no trabalho e no número de suicídios. No Brasil, até onde eu sei, não há uma estatística sobre o suicídio, mas na Europa essas estatísticas estão sendo feitas, estão sendo mostradas, não é? Há estudos que mostram que 1/3 da população trabalhadora dos países da região do euro tem um sofrimento real. O que é o sofrimento real? São pessoas que caem em depressão profunda e que tentam o suicídio. O número de suicidas tem aumentado exponencialmente, não é? A França tem uma estatística mais precisa, e também há tantos escândalos. Fala-se muito da China, né? Tem uma empresa chinesa que ultimamente tem apresentado altíssimas taxas de suicídio, que é a Fox.com, que produz componentes para iPods, essas coisas. E na França, para não ficarmos só num país que explora a sua força de trabalho até a exaustão, não é a China, se compara aí
neste caso, com a exploração, por exemplo, no corte da cana, no Brasil, que o trabalhador cai morto de exaustão. Na França, um país dito de primeiro mundo, né, uma empresa muito importante, que é a France Telecom, de 2008 até agora, o começo de 2010, foram registrados nessa empresa 50 suicídios. Suicídios que deram certo, né, porque as tentativas de suicídio, que é um outro problema. O trabalhador não morre e ele vai tentar novamente o suicídio, porque uma pessoa que tenta o suicídio, vocês podem imaginar o estado psíquico dessa pessoa, né? Então, ela não sai da depressão. Fisicamente, ela superou, ela não morreu, mas é um cadáver adiado, como diria o Maurício Strattenberg, porque a pessoa está completamente destruída. Então, as tentativas seguidas, não é? Eles saem dos hospitais e geralmente tentam novamente o suicídio até conseguir. E se criou também uma modalidade nova, chamado suicídio vermelho. O que é o suicídio vermelho? São aqueles trabalhadores que se suicidam no ambiente de trabalho, numa tentativa de, com isso, parar a produção, chamar a atenção para a situação a que estão submetidos. Mas isso tem tido pouco resultado, porque é uma coisa muito impressionante. A pessoa se mata ali no ambiente de trabalho, sequer a produção é interrompida. Eles imediatamente já fazem a profilaxia ali do lugar, tira o morto, limpa tudo e o trabalho, a cadeia volta a funcionar, a cadeia da produção de valores, né?